Hello again. So here we go again. We're going to talk a little bit about English and I guess English tips, and then get some chat a little bit about the fleet and mobility industry. Switch to português. Ó, vou falar português um pouquinho. Outra vez eu estava falando em inglês, não sei se todo mundo entendeu, mas eu falo um pouquinho em português. Então, vai falar um pouquinho sobre dicas de inglês e um pouquinho sobre o frota e mobilidade. E eu estava lendo uma website semana passada que falou que o salário médio, que o nosso objetivo para vocês pensam, fiquem ter uma visão mais internacional e aprendendo inglês é parte disso, né? E estava lendo uma website e falou que os fleet managers, os global fleet managers, os gestores de frotas internacionais, eles têm um salário mais ou menos $7.800 por mês. Com o câmbio de hoje, isso é mais ou menos R$ 40.000 por mês, né? Eu não sei para vocês quanto você ganha, mas para mim isso é bom, R$ 40.000 por mês, né? Então, talvez esse é um objetivo para vocês. Então, para começar hoje, vamos mudar para inglês. Let's get back to English, okay? English, okay. So, let's get back to practicing in English. I was just telling them that the average fleet manager in the United States, a global fleet manager, makes in the range of $7,800 per month. So it's objective for you fleet managers maybe to be on a global level. We're going to start off today with talking about a little bit about vocabulary, more specifically acronyms. What are acronyms? Acronyms are initials, are letters that mean a particular thing. So the last time I had I wrote on the board, but my ink is running out, so I wrote them on this piece of paper here. So let me show it to you. So the first acronym, a lot of you probably already know what they mean, but let's just practice our English. The first one is OEM. OEM stands for in Portuguese que representa. So the OEM stands for original equipment manufacturer. It's just another name for automobile manufacturers. So like you have in Japan, you have Toyota. In the United States, you may have Ford. In Europe, you have whatever, Germany, you have BMW. Yeah, so that's an OEM. So, and the types of vehicles that you have, I guess I have the first one over here is LCV. LCV would be light commercial vehicle, which would be, it could be for a commercial purpose, it could be a car, it could be a sedan, it could be a pickup, it could be a van, it could be, it's a light commercial vehicle, and anything according to Europe, the European standards, anything that with a curb weight of less than 3,500 or up to 3,500 kilos, so 3.5 tons. So the next one over here would be the HGV, which is heavy goods vehicle, and the heavy goods vehicle are those that are larger than that. And finally, I want to talk a little bit about EVs. So a lot of you know EVs stands for electric vehicles. So electric vehicles, we have the BEV, which is the battery electric powered vehicle, and the battery powered electric vehicle. And then we have HVs, which are hybrids. And then we have, I guess you can't see it here in a minute, PHEV, which would be the plug-in hybrids. So the battery powered ones, that you plug them in and get a recharge and you go on your way. The hybrids are those that run on two types of powertrains. So you're talking about an electric motor and a fossil fuel engine. The PHEV would be similar. It's a hybrid, but you can plug it in. So the HV might be maybe more beneficial as they run on electric at lower speeds, maybe beneficial in the city. When you get up to higher speeds on the highway, the regular combustion engine kicks in, so maybe less economical, but you get more range. So anyway, those are the three types of EVs. Like I said, BEV, HV, and PHEV. But enough of that. Let's get to the English part. And actually, I'm gonna put a B-roll, another a video of me explaining comparative. How do you use the comparative in English and use it correctly? Go ahead. Hello, students. Ok, outro vídeo eu fiz era em inglês, que é mais avançado, mas agora essa coisa é um pouco mais básica, eu vou falar em português, ok? E hoje vai falar sobre comparativos, quando você comparar duas coisas, ok?
Parece um pouquinho português, mas um pouquinho diferente. E para entender isso, tem que lembrar que tem três famílias. Família de 1, e 2 e 3. Ok? So, por exemplo, o adjetivo tall. Presta atenção nos meus dedos. Tall. Vira taller. Expensive. Vira more expensive. Se coisa que tem 1, tem ER no final. 3, expensive, tem more, a palavra more à frente. Ok? Que é tall, é alto. Expensive, é caro. Por exemplo, tem dois cervejas aqui. Edinger, Budweiser. Edinger is taller. The Edinger beer is taller than the Budweiser beer. O Edinger é mais alto do que Budweiser. Então, presta atenção. Quando você fala do que em português, é than em inglês. T-H-I-N. So, Edinger is taller than Budweiser. Mas também vamos falar da expensive. Também, Edinger is more expensive than Budweiser. I prefer Edinger. Budweiser is American. Well, it's American, but Ambev from Brazil, but Anheuser-Busch, so I guess it might be Brazilian now. But I prefer Edinger. But Edinger is more expensive than Budweiser. Então, tem família de 1 e família de 3. Outros exemplos. Big. Vira bigger, não é? São Paulo is bigger than Espírito Santo. Quem mais? Fantastic. Fantastic. Disney World is more fantastic than Disneyland. Eu não sei se você sabe que tem Disneyland, né? Anaheim, na Califórnia. Eu trabalhei na Disneyland. Todos os brasileiros gostam de visitar Orlando, Disney World. Mas Disney World é muito maior do que Disneyland. Disneyland, na Califórnia, é original. Então, é original, mas Disney World é louco lá. So, Disney World is more fantastic than Disneyland. Eu acho que sim, nunca fui lá, mas eu trabalhei em Califórnia. Então, tem família 1 e 3. Agora, família 2. Por exemplo, famous, que é famoso. Pelé is more famous than Daniel, than me. Ele vira igual a família 3. Pelé is more famous than Daniel. Mas tem uma exceção. Se tem 2 com Y no final, ele vira nessa família. Por exemplo, friendly, amigável. Daniel is friendlier than Pelé. Eu não sei se eu sou, mas talvez. Ou happy. Pelé is happier than Daniel. Não sei, talvez eu sou mais feliz. Happy é feliz. Então, tall, taller. Expensive, more expensive. Famous, more famous. Happy, happier. E mais ou menos assim. Tem irregulares também. Tem irregulares. Igual tem em português. Bad, que é se você tem mal e mais mal. Eu acho que mal é pior, não é? Igual em inglês. Bad não fica better. Não é errado. Fica worse. Bad, worse. Irregular. Igual em português, o bom, mais bom. Não tem isso. Tem bom e melhor, não é? Então, em inglês é good, better. Então, não é good, gooder. Não, é good, better. Acho que tem outras coisas para falar. Dá um exemplo disso. Então, eu gosto do Los Angeles Lakers. Eu cresci na Hawaii, mas Hawaii não tem times profissionais lá. Por quê? Hawaii é muito distante. Custa muito dinheiro para jogar no resto dos Estados Unidos. Então, eu gosto do Los Angeles Lakers. Para basquete, eu gosto do Dallas Cowboys para Texas. E, para mim, Los Angeles Lakers is better than the Boston Celtics. Boston Celtics is the rival of the Los Angeles Lakers. O Boston Celtics é o rival do Los Angeles, né? Boston, uma bosta. O brasileiro fala bosta, né? Não, mas Boston é legal. Tem muitas universidades legais lá no Boston. Mas, para mim, o time de basquete do Los Angeles Lakers
is better than Boston. Ou Boston is worse than the Lakers. Eu acho que é só isso. Então, depois, eu vou falar uma vídeo com superlativo. Comparativo, eu estou falando hoje, você comparando duas coisas. Mas vou fazer outro vídeo sobre superlativos, que você vai comparar três coisas. Três ou mais. Okay, so thanks, Hua and Dan. So anyway, how can we use this in our day-to-day as a fleet manager? So imagine let's say, imagine we're comparing two cars. So we have, I got my cars again over here, this car, and then we have an interesting over here, or we can use this car. So this car is cheaper. This car is more expensive. Cheaper, more expensive. Some of my students say more cheap. No, it's cheaper. One syllable. This has three syllables, so expensive, more expensive. This car is let's say two syllables without an Y, spacious. This car is more spacious. Two syllables with a Y at the end would be bumpy. This car is more spacious, but this car has a bumpier ride. It's fast, it's agile, but it has a bumpy ride. It's bumpier. So that gives you an idea. So we got what? Cheaper, more expensive, slower, faster, more spacious, and bumpier. So that's how we use the comparative. And probably a lot of your drivers would like to have this car. I would probably like to have this car, but I don't think it's going to be good for your TCO. The total cost of ownership, it will get quite expensive, and I don't think your boss would like it. But but it would be cool to drive it. Okay, so maybe I'll opt for this car over here, or maybe like see what else is out there. But okay, talk to you later. Until next week. Bye bye.